aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e hoje a gente vai fazer a resolução de mais uma questão do Enem de 2013, que fala sobre força e força de atrito. Então diz o seguinte, ó: em um dia sem vento, ao saltar de um avião, um paraquedista cai verticalmente até atingir a velocidade limite. No instante em que o paraquedas é aberto, instante TA, ocorre a diminuição de sua velocidade de queda. Algum tempo após a abertura do paraquedas, ele passa a ter velocidade de queda constante, que possibilita sua aterrissagem segura. Que gráfico representa a força resultante sobre o paraquedista durante o movimento de queda? Bom, vamos fazer essa análise imaginando a seguinte situação. Primeira coisa que a gente tem ali, segundo o enunciado, é que o paraquedista ele salta. E inicialmente, quando ele salta, ele vai ter a força simplesmente do peso agindo sobre ele, A força de atrito com o ar, que a gente tem que analisar aí dentro dessa situação, ela é uma força que surge, que aumenta de acordo com a velocidade. Então, quanto mais rápido ele cair, maior vai ser essa força. Como inicialmente ele vai para o lado do avião, ele não vai ter velocidade de queda. Então, inicialmente, podemos considerar que ele só tem o peso. Então, seria mais ou menos o seguinte. Imagina que essa bolinha é o paraquedista. Quando ele pula, inicialmente, ele tem só o peso agindo sobre ele. O que eu posso dizer a partir daí? Bom, posso dizer então que a força resultante nesse caso é basicamente o peso, E esta força resultante aponta para baixo, que é para onde o peso está apontando. Ele vai acelerar, vai começar a ganhar velocidade. Ponto. A partir daí, conforme ele vai ganhando velocidade, uma coisa vai surgir que é a força de atrito com o ar. E a força de atrito com o ar é o seguinte: à medida que ele vai aumentando a velocidade de queda, essa força de atrito vai aumentando junto. Então ele vai ficando mais rápido e a força vai aumentando. Até que chega um momento onde a força de atrito se iguala ao peso. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Nós temos força resultante igual a zero, porque nesse momento a força de atrito e o peso se anulam, eles se igualam em valor e acabam se anulando. O fato disso acontecer vai fazer com que ele caia com velocidade constante, conforme a questão me diz. Que é aquele momento onde a questão fala que o paraquedista atinge a velocidade limite, A velocidade limite seria uma velocidade constante de queda. Mas não se engane, essa velocidade é uma velocidade extremamente alta, Porque ele está caindo sem nenhum paraquedas, sem nada. Ele ainda não abriu paraquedas neste momento. Logo em seguida a questão fala, no instante TA, instante TA, ocorre a abertura do paraquedas. Quando tu abre o paraquedas, o que o paraquedas faz sobre o teu corpo, O que acontece sobre o paraquedista? No momento que tu abre, o paraquedas ele vai sofrer, ele vai ter sobre ele uma força de arraste, uma força de atrito muito grande, muito alta, o que vai causar a desaceleração desse corpo. O exercício mesmo fala, Começa a reduzir a velocidade. Porque nesse caso, o que nós temos? Nesse caso, a força resultante vai ser a força de atrito menos o peso. Como a força de atrito vai ser extremamente alta, devido à abertura do paraquedas, essa força resultante ela vai ser para cima, o que vai causar uma desaceleração do movimento, que é para baixo. A velocidade vai começar a reduzir, até chegar numa situação onde o peso e o atrito se igualam novamente. Por que eles se igualam novamente, professor? Eles se igualam novamente porque a velocidade começa a diminuir, como eu disse antes. Essa força de atrito ela é tão alta quanto a rapidez do corpo. Quanto mais lento ele vai ficando, menor vai ficando essa força de atrito, até que chega um momento onde ela se iguala com o peso novamente. Ela se igualando ao peso novamente, nós voltamos a ter o quê? Força resultante igual a zero, fazendo com que a velocidade volte a ser constante. Só que nesse caso, a velocidade ela é
bem mais baixa, né? E é uma velocidade onde vai permitir o pouso suave, né, em segurança desse paraquedista. Então, analisando aqui o que eu fiz, o que nós temos que ter? No primeiro momento, nós temos que ter uma força muito alta, mas que logo em seguida ela vai reduzir até zero, porque a gente está analisando a força resultante. Depois, nós temos que ter outra força bem alta, só que para o sentido oposto ao que nós tínhamos nesse primeiro caso aqui. E essa força, logo em seguida, ela tem que se reduzir a zero novamente. Olhando os gráficos, o único gráfico que mostra esse comportamento é o gráfico da alternativa B. Olha só, quando ele pula, temos a força-peso muito alta. À medida que ele vai adquirindo movimento para baixo, essa força-peso, né, que é a força resultante, ela vai começando a ser anulada pelo atrito e a força resultante vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, até que a gente chega num ponto onde a força resultante é igual a zero. Logo em seguida, no instante TA, o paraquedas é aberto. Quando ele é aberto, essa força dá um pico, mas para o lado contrário, aqui seria aquele momento onde nós temos força de atrito menos o peso. Essa força vai causar uma desaceleração e logo em seguida ela vai começar a diminuir a velocidade, o que vai diminuir o atrito, fazendo a força resultante diminuir novamente até zero. Exatamente passando pelas 4 etapas, né, que eu expliquei ali anteriormente. Certo? Então essa questão, resposta alternativa B, que é a única que se encaixa perfeitamente com essa análise. Um detalhe importante é que se tu pegasse só os duas características, que é o que? A velocidade, a força resultante vai ser zero em 2 momentos, tu já conseguia matar a questão, porque somente o gráfico B mostra a força resultante reduzindo a zero em 2 momentos. Tá? Quais são esses momentos? São os momentos onde a gente percebe uma velocidade ficando constante, e daí ocorre a situação de inércia, né? A força resultante fica zero e o corpo mantém o seu movimento na maneira que estava, né? Mantém o seu movimento com velocidade constante. Bom, era isso então, a resolução dessa questão. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado por assistir até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. E era isso. Tchau, tchau e bons estudos para vocês.